Por que Deus nos ama? A questão fundamental da vida é amar. O propósito do seu tempo na Terra não é adquirir bens, sucesso ou conquistar a felicidade. Tudo isso é secundário. O mais importante é o amor e desenvolver um relacionamento com Deus e com as pessoas. Jesus se referiu ao amor como maior mandamento. Mateus 22:38. Deus é amor e Ele quer que você se torne semelhante a Ele. Deus nos ama incondicionalmente e Ele quer que você aprenda esse amor com Ele e com as pessoas da mesma fé, os que pertencem à família dele. Mas a natureza humana nos faz pensar em nós primeiro. Fazemos o que é melhor para o nosso interesse, sem pensar no outro. Felizmente, à medida que crescemos, ficamos menos egoístas. Contudo, todos nós conhecemos pessoas que parecem não crescer nunca, não é mesmo? Em que só pensam em seus interesses pessoais. O egocentrismo é a raiz dos principais problemas. O verdadeiro amor coloca a necessidade dos outros antes da sua. Faz do problema do outro um problema seu. Se doa sem receber retribuições. Ser assim é uma escolha. Você sabia que o verdadeiro amor é se sacrificar pelos outros? Você sabia que a maioria das músicas que dizem eu quero ter você, eu preciso de você, não são músicas de amor? E sim de lascívia. O verdadeiro amor se concentra em como eu posso servir você. O amor verdadeiro não é fácil, você precisa praticá-lo, exercitá-lo. Versículo de hoje para você. Amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. João 4:11. Deus nos ama igualmente e Ele quer que seus filhos amem uns aos outros. Agora, 3 alicerces em que se baseamos a vida de amor. O amor de Deus por nós é a razão para amarmos uns aos outros. O amor de Deus em nós capacita-nos a amarmos os outros. E o amor de Deus através de nós é o meio de amarmos os outros. A questão fundamental da vida é aprender a amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Porque é ordem de Deus. Rick Warren. Devemos amar todo cristão que Deus coloca em nossa vida. Congregação ou pequeno grupo. Amar é um mandamento, e se você ama Jesus, você obedece. O amor não é um romance colegial, ou um relacionamento ditado pelas compatibilidades. Em vez disso, é como de uma mãe pelo filho, que levanta 5 vezes para poder cuidar do seu filho à noite. É como de um passageiro que cede seu lugar em um bote salva-vidas, para que uma outra pessoa seja resgatada em um naufrágio. É como o amor de Cristo, que morreu por nós mesmo sendo pecadores. Como membros da família de Cristo, devemos escolher amar e não a quem amar. O amor requer comunidade. Não podemos obedecer ao mandamento se ficarmos isolados. Todo relacionamento tem conflito, mas devemos usar esses conflitos para crescermos em Jesus. Nosso padrão de amor verdadeiro é Deus. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Visto que Deus nos amou mesmo sendo pecadores, devemos amar uns aos outros. Como você pode demonstrar o amor altruísta a uma pessoa difícil de ser amada? Isso é uma pergunta muito difícil e profunda, porque Jesus não nos chama a amar só quem é fácil de ser amado. Ele mesmo disse: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Mateus 5,46. Demonstrar o amor altruísta de Cristo a uma pessoa difícil de amar pode acontecer de várias formas. Primeiro, paciência. Suportar ofensas sem revidar. Lembrando que Cristo suportou humilhações sem se defender. 2. Oração. Interceder pela pessoa mesmo que ela nunca saiba. A oração transforma primeiro o nosso coração, para depois alcançar o dela. 3. Atos práticos de bondade. Ajudar, ouvir, dar atenção ou um gesto de cuidado mesmo quando não há retorno. 4. Perdão constante. Assim como Cristo nos perdoa repetidamente, estender esse perdão sem guardar mágoa. 5. Ver além das falhas. Enxergar a pessoa como alguém amado por Deus, não apenas pelos defeitos ou comportamentos difíceis.
6. Dar testemunho silencioso. Às vezes, o maior amor é se manter firme em princípios cristãos sem brigar, deixando que a luz de Cristo fale mais alto. Amar assim não significa aceitar abusos ou se anular, mas escolher responder com graça, onde geralmente haveria raiva ou indiferença. Isso é o que mais se aproxima do amor altruísta de Jesus. Em um conflito familiar, imagine que você tem um parente que sempre critica tudo que você faz. Nunca te elogia, sempre encontra defeito, e isso te machuca muito. Como demonstrar o amor de Cristo com relação a isso? Respire antes de responder. Em vez de retrucar com raiva, você pode responder com calma, mesmo que por dentro doe. Eu entendo o que você pensa. Obrigado por compartilhar. Perdão no coração. Escolher não alimentar ressentimento. Isso não significa concordar, mas não guarde rancor. Faça pequenos gestos de bondade mesmo sendo criticado. Você pode continuar oferecendo ajuda, lembrando do aniversário ou mostrando algum cuidado com ele. Oração secreta. Quando você sentir mágoa, ore. Senhor, me ajude a enxergar essa pessoa como o Senhor a vê. Me dê forças para amá-la. Lembrar que o alvo é Deus e não a pessoa. Você não age bem porque ela merece, mas porque Cristo agiu assim por você primeiro. Como demonstrar o amor altruísta de Cristo com um colega de trabalho que quer te prejudicar? Um colega de trabalho espalha comentários negativos ao seu respeito tentando te prejudicar. Como agir com um amor altruísta? Primeiro, não revidar a fofoca. Segundo, continuar cumprimentando e o tratando bem. Terceiro, se possível, o ajude com algo, mesmo que ele não reconheça sua ajuda. Confiar em Deus para buscar a sua justiça e não se vingar dele. O segredo é lembrar: amar não é sentir, é escolher agir como Cristo agiria. Oração para amar uma pessoa difícil. Senhor Jesus, Tu me amaste mesmo quando eu era difícil de amar. Enche meu coração com Teu Espírito Santo, para que eu veja essa pessoa com os Teus olhos. Me dá paciência, sabedoria e misericórdia, para responder com amor e não com mágoa. Que as minhas atitudes reflitam o Teu amor altruísta, e que essa vida seja alcançada pela Tua graça. Amém. Amar quem é fácil é natural, mas amar quem é difícil de amar é viver o verdadeiro amor de Cristo. Para quem não sabe o que é a palavra altruísta, de maneira simples, é fazer o bem sem esperar nada em troca, porque assim amamos a Deus. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amamos a Deus quando amamos os outros. Os cristãos ao nosso redor são importantes para Deus, portanto, devem ser importantes para nós. A Bíblia diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7, 8. Se não somos capazes de amar as pessoas sentadas ao nosso lado na igreja, como podemos afirmar que amamos a Deus que estás no céu? Amamos a Deus quando olhamos para os outros, como Deus olha. Isso significa que precisamos parar de julgar as pessoas pela aparência e começar a vê-las por uma perspectiva celestial. O ponto de vista de Cristo nos permite ver como Deus vê, tal como em João 4, quando Jesus encontra uma mulher junto ao poço. Julgando-a pela aparência, veríamos uma mulher cheia de pecados, rejeitada por seu próprio povo pelo seu passado e pelos judeus por sua etnia. Jesus, no entanto, viu seu valor e sua necessidade desesperada e a satisfez com a água da vida. Amamos a Deus quando nos tornamos praticantes da palavra e não permanecemos como mero ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Tiago 1, 23, 24. Devemos demonstrar amor toda vez que tivermos oportunidade.
Tem consciência de que Deus te dá a oportunidade constantemente de demonstrar amor? Hoje pode ser um dia marcante na sua vida, um novo começo. Abra os olhos e busque as oportunidades que Deus está colocando no seu caminho. A Bíblia diz: não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora próximo a você. Provérbios 3:29. Por que agora é o melhor momento para expressar amor? Porque você não sabe quanto tempo você terá de oportunidade para demonstrá-lo. As circunstâncias mudam, as pessoas morrem e as crianças crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se quiser expressar amor, precisa ser agora. Sabendo que um dia você estará diante de Deus, reflita. Como explicar aqueles momentos que projeto ou coisas estavam na frente de pessoas na sua vida? Quem são as pessoas que você precisa passar mais tempo da sua vida? Do que você precisa abrir mão para tornar isso possível? Que sacrifícios precisará fazer? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4:20. Sem um amor semelhante ao de Jesus, não podemos falar que fazemos parte da sua família. Amar outros cristãos é evidência de que pertencemos à família de Deus. Quando nos tornamos membros da família de Deus, a transformação da morte para a vida nos leva a mudar a atitude de selecionarmos pessoas para amar. Se você não ama os outros, se você está preocupado somente com as suas necessidades, então deve questionar se Cristo realmente está na sua vida. Um coração transformado por Deus é um coração que ama. Caso você tenha dúvida a respeito da sua salvação, uma das primeiras perguntas que você deve fazer a si mesmo é: eu amo outros cristãos? Se esse fruto não existe em sua vida, pergunte-se: onde eu estou colocando as minhas raízes? É possível apontar um momento específico em sua vida em que você disse sim para Deus e permitiu que Jesus transformasse o seu coração? Se a sua resposta for não, você precisa resolver essa questão. A quem você dedicará a sua vida? A Deus ou a você mesmo? Talvez você duvide de que terá forças para viver para Deus, para amar como Ele está pedindo. Mas não se preocupe. Deus lhe dará o que for necessário, uma vez que você escolha viver para Ele. O aprendizado de amar como Jesus inicia-se com o compromisso de dedicação total a Ele. A Bíblia promete: contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. João 1:12. Você aceita essa oferta? Primeiramente, creia. Creia que Deus o ama e o criou para seus propósitos. Creia que você não está aqui por acaso. Creia que você nasceu para viver para sempre. Creia que Deus te escolheu para ter um relacionamento com Jesus. Creia em seu coração que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou. Creia que não importa o que você tenha feito no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Receba o perdão por todos os seus pecados. A Bíblia afirma: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3:36. Onde quer que você esteja, eu o convido a baixar tua cabeça silenciosamente e repetir esta oração. Jesus, eu creio no Senhor e eu o recebo. O Espírito Santo entrará na sua vida e lhe dará poder para amar os outros como Deus deseja. Se você fez essa oração sinceramente, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Talvez você já esteja comprometido com a família de Deus, mas percebeu que não está amando os outros cristãos como deveria. Mas não se preocupe, Deus vai te ajudar a crescer na sua capacidade de amar. Igreja não é algo feito por nós, mas algo que pertencemos. É a família do povo de Deus. Somos uma família forjada pelo fogo de Deus. Devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Nela somos afeitos, apoiados e desafiados a viver o verdadeiro amor de Deus e todos os seus propósitos em nossa vida. E nela ajudamos uns aos outros. Para muitos, essa imagem é falha. Às vezes, conhecemos apenas modelos quebrados, relacionamentos destruídos e coração ferido. A boa nova é que Deus quer lhe dar exatamente a família que você deseja. Ele pode fazer isso numa comunidade cristã. À medida que aprendemos a amar, nossos pequenos grupos podem criar senso de família necessário para confiarmos uns nos outros. Como nossa família espiritual pode nos ensinar a amar?
Primeiramente, ensinando-nos a desenvolver relacionamentos saudáveis. Talvez tenhamos aprendido métodos de relacionamento doentios em nossa família natural, mas em uma comunidade de cristãos teremos bons exemplos. Para que isso aconteça, precisa ter honestidade, esforço e muito perdão. Em segundo lugar, ensinando-nos a desenvolver caráter, que costuma ser aprendido mais do que ensinado, como o caráter de Cristo. Em terceiro lugar, demonstrando a importância dos valores bíblicos. Nossos valores, adotados intencionalmente ou não, corretos ou errados, podem ser trazidos ao ambiente do pequeno grupo cristãos para podermos compará-los. Compará-los aos padrões bíblicos. Talvez você conviva numa família com relacionamentos saudáveis, ou em casa ou na igreja, ou até nos dois. Mas muitas pessoas vêm de relacionamentos que não são saudáveis. É necessário romper com o passado e começar um relacionamento saudável com o caráter de Cristo, porque é um ensaio para a eternidade. A maior lição de vida é o amor. Deus planejou a vida para amarmos uns aos outros. Deus está fazendo uso de toda dor e sofrimento, alegria, conforto, oposição, cooperação, para nos transformar em pessoas capazes de amar uns aos outros. Deus quer que sejamos semelhantes a Ele. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 1:4-8. É como vivêssemos em um período de treinamento para campeonato. Estamos treinando como amar, aperfeiçoando nossas capacidades, nos preparando para o céu. Existe uma urgência para o preparamento de amar uns aos outros, porque hoje pode ser o nosso último dia na Terra. Esta vida é transitória e a eternidade se aproxima. E as oportunidades para expressar o amor vêm e vão rapidamente. Um dia, nossas lições na terra terminarão e no céu nós amaremos eternamente. A maior recompensa no céu será pelo amor, e os que amam mais serão mais recompensados. Aqueles que amamos é que encontraremos a nossa maior recompensa. A maior lição da vida é o amor. O que você pode fazer para amar com mais urgência? Consistência e expectativa. O que você pode fazer? O mundo nos observa constantemente. Jesus deu ao mundo o direito de julgar a nossa fé através da maneira como nós amamos. Provamos a nossa fé não só pela obediência às regras, mas também pelo amor que dedicamos uns aos outros. Se o mundo não ver o amor que dedicamos uns aos outros, terá dificuldade de acreditar que ele realmente existe. Por isso, os cristãos devem ser exemplos. A influência da igreja não está no número de pessoas, mas sim no amor que temos uns pelos outros e de como agimos. As pessoas formam opiniões da igreja e de Deus pela reputação que nós cristãos temos. Às vezes, você pode ser a única imagem de Jesus que elas verão. Você já pensou nisso? Somos as nossas ações. Você fala sobre o amor de Deus? Quão clara e alta tem sido a sua voz?